Bom dia, meus amigos. Hoje, domingo, um dia em tese mais tranquilo, mais relaxado, mas no meu caso não. A gente já fez uma entrevista e ontem também tivemos uma reunião de conselho e hoje trabalhando desde cedo. Mas de qualquer forma é um dia mais tranquilo, que o telefone toca menos e a gente pode tratar sobre um tema aqui, um tema que eu adoro tratar. E também é um tema que as pessoas têm muita dúvida, muita curiosidade, muita vontade e poucas pessoas de fato conseguem fazer, né? Por falta de tempo, por falta de foco. Mas uma das perguntas do, do nosso Career Counseling que eu recebo com muita frequência e também nas minhas entrevistas ou nas minhas conversas com pessoas para contratação ou pessoas que estão eventualmente no mercado e gostariam de ter algumas. Todo mundo gosta de dica, né? Algumas dicas a respeito de como aumentar sua empregabilidade, de como não ficar fora do meio empresarial, não ficar fora do que eu chamo do spotlight enquanto estiver aí em processo de transição de carreira. Eu tenho uma fórmula que ela é muito minha, nem todo mundo necessariamente vai concordar com ela ou vai se adaptar a ela, mas em se tratando, né, do que eu costumo falar sempre para você aumentar a tua empregabilidade ou você ter o arbítrio sobre o seu próximo passo, o teu arbítrio sobre sua carreira, sobre sua vida. Eu acredito muito em atividades. Se você esteja trabalhando em atividades extra-trabalho, ou mesmo se você não estiver trabalhando, são atividades que podem preencher o seu dia, a sua semana, as suas horas em que você não esteja fazendo o seu job search. Independente, para qualquer pessoa que queira crescer na vida, para qualquer pessoa que queira, enfim, atingir novos patamares, eu sugiro fortemente que se trabalhe, número um, com startups. Número dois, com trabalho voluntário, seja em ONGs, seja em associações comunitárias, e seja em qualquer na sua igreja, no seu clube, no seu bairro, na associação de moradores, no teu condomínio que seja, né? Tem uma outra coisa que todo mundo já, já ouviu falar de mim alguma vez, que é o tal do networking do fazer, que eu vou fazer uma apresentação. Aliás, eu tenho uma apresentação específica sobre networking do fazer, que é o meu conceito de networking. E finalmente, o que eu coloquei aqui entre parênteses, as consultorias, tá? Se você fizer uma dessas quatro coisas, ou essas quatro coisas ao mesmo tempo, seja de maneira voluntária, seja de maneira paga, você vai estar contribuindo absurdamente para a continuidade da sua carreira, para o crescimento, teu crescimento profissional, com o seu crescimento como pessoa, para os seus aprendizados e assim vai, tá? Mas isso é uma coisa que é muito minha, que eu acredito bastante. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Lembre-se o seguinte, sempre temos lá o tal da pirâmide ou do triângulo da empregabilidade, né? Que nós temos aí o teu desenvolvimento das tuas competências, o aumento do seu network, né? E o aumento do seu conhecimento técnico em relação a algum assunto, alguma questão, um conhecimento profundo e específico. E
Tudo isso baseado, esses aprendizados vêm através dos desafios a que você se expõe. Então vamos supor assim, se você se coloca em desafios de conhecer uma startup, né? Entender o seu modelo de negócio, conhecer as pessoas que estão tocando essa startup, né? E principalmente tentar entender de que forma você como profissional, na tua melhor competência, nos teus melhores conhecimentos, nos teus melhores relacionamentos, você possa contribuir com essa startup. Né? Isso tanto de forma, já falei, voluntária, quanto de forma, eventualmente, se você conseguir, de forma paga ou remunerada. Outra coisa é o trabalho voluntário. Né? O trabalho voluntário é algo que, que é uma das coisas mais difíceis de achar pessoas boas e engajadas para trabalho voluntário em ONGs. Tá? Então saiba disso. Né? Se você tem alguma ONG que você admira ou que esteja próxima de você, sempre vai ter uma pessoa próxima de você que toca uma ONG, ou está no conselho de uma ONG, ou trabalha de maneira voluntária para uma ONG, tenta entender o que ela precisa, quais são as grandes dificuldades das ONGs, né, das grandes dificuldades de pessoas que trabalham com trabalho voluntário, com trabalho comunitário. As dificuldades são enormes, tá? E não só de recursos financeiros, que obviamente sempre vai ter essas dificuldades, mas de recursos humanos, de recursos intelectuais, de recursos de gestão, de recursos de operação, de recursos de execução da própria finalidade da ONG, que são muito complicados de se achar, principalmente quando se trata de trabalho voluntário. Então, se você puder fazer um trabalho voluntário que você vai utilizar da tua melhor competência, o que é a melhor competência? O que você sabe fazer de melhor? Ou de algo que você queira aprender e você vai se empenhar nisso, faça. Tá? Finalmente, mas não por último ainda, o networking do fazer. Networking do fazer é o seguinte: sempre que você se encontrar, se conversar com uma pessoa, se tiver uma conversa interessante, uma conversa que foi produtiva, uma conversa que você percebeu que existem pontos de valores comuns, de ambições comuns com alguma pessoa, tente ajudá-la a fazer alguma coisa. Mesmo que essa pessoa, em tese, ela não precise. Claro, se ela estiver precisando, é muito mais fácil você entender qual é a necessidade e tentar avaliar se você consegue ajudar de novo na sua melhor competência. Né? Mas mesmo que essa pessoa não precise, aí que está o grande desafio. Porque quanto menos as pessoas, entre aspas, precisam, ou pelo menos elas dizem que não precisam, mais complexa é a atividade de você tentar entender o que essa pessoa precisa. Tá? Então você vai precisar conhecê-la muito mais, ter uma maior proximidade, o melhor entendimento do negócio dela ou da vida dela, para que você possa tentar aportar valor na sua melhor competência. Então, a partir de qualquer encontro, a partir de qualquer conversa, a partir de qualquer almoço, a partir de qualquer reunião, se você identificar uma pessoa que você tenha afinidade, que você tenha interesses comuns, que você tenha visões comuns de mundo, por que não fazer alguma coisa junto com essa pessoa? E isso, para mim, é o que se chama networking do fazer. O networking puro e simples, de você só conhecer uma pessoa por conhecer, ele é válido, todo mundo tem que fazer isso para viver socialmente. Tá? Mas um networking que funciona, é um networking que tem o give back, que a gente fala. Né? Ele passa pelo give first, que é você primeiro tentar ajudar aquela pessoa em alguma questão que seja relevante para ela. E finalmente as consultorias, né? Quer dizer, de novo, pode ser uma consultoria voluntária, pode ser uma consultoria com foco em aprendizado, pode ser uma consultoria paga com foco em ensinamento. O que seja, né? Por que você não
ajudar alguma entidade, alguma empresa, alguma pessoa a fazer algo que você saiba fazer muito bem. Ou se você não for fazer por ela, você pode ajudá-la a pensar, você pode ajudá-la a ter boas ideias de como resolver os problemas dela, dar algum advice, ser também um advisor para essa pessoa, essa empresa, essa startup, enfim, o que seja, né? Eu tenho eu sou uma pessoa que adora fazer isso, ou eu sou advisor ou mentor ou conselheiro formal de mais de 10 startups em segmentos muito diferentes, né? Desde hospitais, passando por projetos de cunho e de impacto social, passando por empresas de transportes, passando por empresas de e-commerce, passando por empresas de tecnologia, passando por empresas que lidam com pessoas, passando por uma orquestra de ensino de música clássica para crianças em alta vulnerabilidade social, passando por alunos de faculdades que estão empreendendo no segmento de energia renovável, enfim, ou e no desenvolvimento de novas tecnologias, enfim, são uma série de trabalhos que, que eu faço, a maioria deles de maneira voluntária, a maioria. Hoje não consigo mais fazer tantas coisas voluntárias, mas dessas coisas que eu tenho, a maioria, diriam 70%, são trabalhos voluntários, né, que eu comecei voluntariamente, eu tentando entender de que forma eu poderia aportar valor para essas pessoas, para esses fundadores de startups, para esses fundadores de ONGs, para essas empresas, para essas pessoas, tá? Eu tive até um caso em que eu, eu contratei um conselheiro para determinada empresa e depois essa empresa também me convidou para eu ser conselheiro dessa própria empresa, né? Porque, enfim, ela deve ter visto que eu entendi qual que eram os issues dela ao contratar este conselheiro em específico. E a partir daí eu acho que eles acharam interessante ter uma pessoa como eu no conselho. Então, você vê que uma coisa puxa a outra, né? Esse networking do fazer é um negócio fantástico. Todo mundo me pergunta assim, Edu, quem que você acha que vai me arrumar o meu próximo emprego? Provavelmente. Provavelmente a pessoa que vai te arrumar seu próximo emprego é uma pessoa que você fez coisas relevantes juntas. Fez, fazer. Você realizou, você executou. Eventualmente você, entre aspas, brigou, teve conflitos com essa pessoa, né? Mas você trabalhou junto com ela, você trabalhou os conflitos, você quis fazer algo relevante com ela, seja no seu trabalho, seja em startups, seja em trabalho voluntário, seja em coisas relevantes que você fez com ela. Então, essa pessoa, ela sabe e ela reconhece as tuas competências. Então, as pessoas que vão provavelmente te indicar para um próximo trabalho, para um próximo emprego, para um próximo projeto profissional, ela certamente é uma pessoa que já trabalhou com você ou já executou algum projeto com você. Entende? Quer dizer, se você fizer uma lista de quem são essas pessoas e quanto mais complexo for esse projeto, esse trabalho que vocês fizeram juntas, mais essa pessoa tem a propriedade para indicar você para outras pessoas. Então, quem está em job search, esse é um exercício mais que fundamental. Mais que fundamental. Porque hoje a demanda é muito menor do que a oferta de trabalho,
devido a questões da crise e assim vai, né? Então, consequentemente, tem muitas pessoas a mais no mercado de trabalho do que o mercado pode absorver. Claro, tem o trabalho dos headhunters, etc. Esse você tem que também fazer o seu networking, mas você precisa fazer o seu próprio networking. Porque mesmo que venha uma oportunidade via um headhunter, quem vai te indicar para esse headhunter? Ou quem vai fazer referências suas ao potencial empregador, também vai ser essa pessoa que fez coisas com você. Sempre quase assim. Então, essa é uma grande dica. Tanto para quem está no mercado de trabalho hoje, trabalhando, e não importa a posição. Se você fizer essas 4 coisas que eu te falei, ou outras N coisas a mais que dá para se fazer, você vai estar aumentando as suas competências. Você vai estar aumentando os desafios a que você está sendo exposto. Você vai estar aumentando o tipo de rede de relacionamento que você está construindo. E você vai estar aumentando um acúmulo que eu falo de give first. Você vai estar acumulando, empilhando teu give first. E depois que você começa a empilhar as coisas que você vai fazendo para as outras pessoas, chega uma hora que essa pilha inteira volta para você. Essa é a minha crença, essa forma que eu trabalho, essa forma que eu venho tentando disseminar esse conceito. De quanto mais coisas você se propuser a fazer, você não vai sair do chamado spotlight. E em se tratando de mercado executivo ou de carreira executiva, você vai falar assim, Edu, o que tem a ver eu trabalhar, por exemplo, numa startup de serviços de transportes, que por acaso eu estou trabalhando agora, para se o meu foco de trabalho é o mercado de consumer goods, por exemplo. E eu sou uma pessoa de marketing. Interessante isso, né? Eu sempre falo aqui de como você vai se tornar um CEO. Uma das questões de você se tornar um CEO ou de se tornar um empreendedor é você ser uma pessoa multidisciplinar. Então, se você é uma pessoa de marketing, que entende tudo sobre branding, sobre estratégia mercadológica, sobre market entry strategy, sobre como construir uma marca, sobre como fazer promoções, como fazer trade marketing, como estruturar uma peça de comunicação e assim vai. Ótimo. E se você aprendesse como que do outro lado da empresa, uma empresa opera? Qual que é a operação dela? Operação industrial, operação de supply chain, operação logística, operação de transporte, operação de distribuição e assim vai. Você acha que isso vai melhorar a forma que você vai ver a empresa como um todo, o negócio como um todo? É óbvio que sim. Né? Ah, Edu, mas como que então, lógico, se você tiver startups que complementam o seu trabalho, o seu entendimento sobre os negócios, você vai ter uma visão muito mais ampla. Trabalho voluntário. Edu, por que no trabalho voluntário, numa ONGzinha qualquer, eu vou aumentar minha competência? Olha, primeiro que é o seguinte, trabalhar voluntariamente para ONGs não é só uma questão de ganhar competências específicas, mas eu garanto para você, se você trabalhar seriamente numa ONG e você trabalhar junto a ela no longo prazo e você fazê-la uma ONG relevante, uma ONG é uma empresa. Precisa de quase
todos os temas, todas as funções, todas as estratégias, sejam elas mercadológicas, sejam elas operacionais, sejam elas de liderança, sejam elas de gestão de uma empresa. Tá? Com uma coisa mais interessante do que uma empresa, o recurso é absolutamente limitado. Então, quando você faz as coisas numa empresa, em tese o recurso é limitado, mas ele é um recurso de maior monta, via de regra. Tem mais gordura para se queimar. Numa ONG ou numa uma ação comunitária, você não tem gordura nenhuma. E você tem que trabalhar com voluntários, via de regra. Então, ou pessoas com salário ainda um pouco abaixo do mercado. Então você sempre tem que conseguir as mesmas coisas que uma empresa precisa com muito menos recursos. Então isso, se você souber como lidar com isso e utilizar da sua melhor competência para ajudar essa ONG, e essa ONG ficar relevante, ficar grande, ficar expressiva, e seu nome estiver lá dentro, você vai surfar a onda desse crescimento e você pode ser também reconhecido pelo mercado como uma pessoa que, além de ter o altruísmo de trabalhar numa ONG, você tem muito mais do que isso, você tem competência para trabalhar nessa ONG, que tem recursos parcos, recursos limitadíssimos, mas que você faz muitíssimo com pouquíssimo. Na prática, se você aplicar essa mesma lógica numa empresa, o que você acha que essa empresa vai ser? Vai ter muito sucesso. E trabalhando em ONGs, em trabalho voluntário, você obviamente você faz o seu networking crescer. Você demonstra também que você tem outras capacidades, outras competências, outros conhecimentos que você pode ajudar outras pessoas, ajudar outras empresas e você também vai ser reconhecido por isso. E se você fizer as pequenas consultorias também, mesmo que você não vá fazer um trabalho mais hands-on, você pode fazer um trabalho consultivo pequeno, se você entende de marketing digital, se você entende de supply chain, se você entende de branding, se você entende de relações com o governo, se você entende de como contratar uma pessoa, se você entende de como montar o P&L, se você entende de como estruturar a contabilidade, se você entende de como desenhar um plano estratégico, se você entende como contratar bem uma outra consultoria para sua ONG, se você ajudar a trazer pessoas boas para essa ONG, se você ajudar a trazer dinheiro para essa ONG, se você ajudar a expor essa ONG na mídia e assim vai. Entende? Precisa ficar muito claro que não importa o que você faça, se você fizer muito bem feito, se você usar das suas melhores competências e se você tiver resultados tangíveis e de monta em qualquer trabalho, você vai ser altamente reconhecido por outros, o teu networking ele se amplifica, você se sente uma pessoa multidisciplinar, multifuncional, especialmente se você tem um trabalho que ele é um pouquinho mais repetitivo. E em startups nem se fala hoje, né? Tem startups de tudo quanto é jeito, de todos os temas possíveis, tentando revolucionar os modelos de negócio. No mínimo você vai aprender alguma coisa. No mínimo você vai aprender algo. E acho que isso começa a partir de uma vontade, de uma motivação. Isso, se você conseguir fazer sempre de maneira contínua no seu tempo, no tempo que você tem, mas se você estiver fazendo isso com amor, com vontade, com determinação, no pouco tempo que você tem, você já vai estar causando um grande impacto. Tá bom?
Grande abraço, essa é a minha mensagem de hoje, domingo, nesse dia maravilhoso, e aproveite aí o seu domingo. Um abraço, Eduardo Matsushita.